Criativa TV Web Belém, o canal que abraça o Pará. No ar, Conexão Pará, com a apresentação Tiago Amaral. Olá, boa tarde, tudo bem? Segunda-feira, 3 de outubro de 2022. O Conexão Pará, sempre conectando você com as notícias, está no ar. Procurando empresas que transportem veículos? A AD Transporte trabalha com transporte de veículos para todo o país. Motoristas experientes, frota adequada e muito cuidado durante todo o processo. Por isso, contamos com uma equipe qualificada para garantir a melhor logística na hora de transportar o seu veículo ou frota. Não importa onde você vai, a AD leva seu automóvel com segurança. Faça seu orçamento agora mesmo com a AD Transportes. Rua Siqueira Mendes, 721, bairro do Cruzeiro, em Coraci, distrito de Belém. Entre em contato com o setor comercial pelo fone 91 33 55 23 38, WhatsApp 91 98236 9617. Eleições 2022. Veja como foi o dia de votação e apuração. O candidato Helder Barbalho é reeleito governador do Pará em primeiro turno. Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno. Veja na matéria. Eleitores paraenses compareceram às urnas neste domingo, no primeiro turno das eleições de 2022, para eleger o novo presidente da República, os novos senadores, governadores e deputados federais e estaduais. Ao menos 6.082.313 eleitores estavam aptos para votar. Só em Belém são mais de 1 milhão de pessoas. No Colégio Estadual Visconde de Souza Franco, na capital, muitos ficaram confusos com mudanças das zonas eleitorais. Já outra zona eleitoral, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, a movimentação na fila foi extensa. A apuração iniciou a partir das 17 horas, quando encerrou o horário para a votação. Em todo o Pará são 100 zonas eleitorais, 19.700 sessões e 5.300 locais de votação. Segundo o TRE Pará, ao todo serão usadas 23.873 urnas eletrônicas, sendo que 3.611 delas eram para contingência. No cenário nacional, com 99,97% das urnas já tinham sido apuradas, com Lula do PT somando 52,21%, e o atual presidente Bolsonaro do PL tem 40,28%. No Pará, até 21 horas e 52 minutos, com 95,78% das urnas apuradas, Helder Barbalho do MDB contava 70,10%. Em segundo lugar, ficou Zeca Marinho, do PL, com 27,40%. O atual governador do estado está reeleito no primeiro turno. O TRE Pará confirmou a informação à imprensa. Aos paraenses e às paraenses, para informar que já consideramos eleito Helder Barbalho para governo do estado do Pará, com mais de 69% dos votos válidos. Parabéns ao senhor governador, que possa fazer uma gestão em benefício da população paraense. Helder Barbalho, de 43 anos, é o atual governador do Pará. Formado em administração e pós-graduado com MBA executivo em gestão pública, ele já foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos e da Integração Nacional. Foi vereador
e prefeito da cidade de Ananindeua e também deputado estadual. A vice-governadora eleita é a servidora pública estadual de 54 anos, Rana Gassan, do MDB. O Pará é o estado brasileiro que teve o menor índice de votos brancos e nulos, 2,29% nas eleições de 2022, e São Paulo é o estado oposto, com maior percentual, 5,64% de brancos e nulos. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que também anunciou que, no geral, o percentual de votos brancos e nulos nas eleições deste ano é o menor desde 1994. Na capital, a primeira sessão ia encerrar a apuração foi às 76A, às 19h40. Já em relação aos municípios, os 3 primeiros a concluir foram Terra Santa, 19h24, Peixe Boi, 19h26 e Banache, 19h46. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargadora Luísa Nájila Guimarães Nascimento, avaliou como tranquila as eleições no Pará durante coletiva concedida na sede do TRE logo após as 17 horas do domingo. Eu acredito que um ponto é muito positivo. Nosso percentual de abstenção com certeza não alcançará os 20%. Será menor. Isso é motivo de nós festejarmos o comparecimento às urnas das eleitoras e dos eleitores. A desembargadora destacou que houve um percentual pequeno de urnas substituídas durante a votação. Nós tivemos um atraso em relação ao início da votação em locais de Jacareacanga, considerando a meteorologia. Nós não tínhamos condições de pouso desde ontem para levar as nossas urnas. Isso fez com que as nossas urnas só pudessem ser levadas hoje pela parte da manhã. Então houve um atraso em algumas sessões, as quais já concluíram, inclusive. Foram sessões que já foram concluídas. Nós tivemos uma ocorrência que todos devem ter tido conhecimento em Tucuruí, mas foi adotada imediata medida pelo juiz eleitoral do local, inclusive gravou um vídeo para esclarecimento de toda a população, população inclusive brasileira, de tudo que ocorreu naquela sessão, naquele local de votação. O que nós entendemos e já era esperado é o tempo de votação natural, sendo 5 cargos, o retorno da biometria, esse tempo acabou sendo um pouco maior até do que aquele programado, e isso causou em alguns locais, e não todos, principalmente na região metropolitana, um acúmulo de filas. Essas filas já estão se esvaindo, já estão acabando, e o tribunal conseguiu explicar todas as reclamações, e o mais importante, não houve votação manual, pelo menos até o momento não há registro de votação manual, e significa que o direito ao voto foi garantido e que todos tiveram a oportunidade de fazer. No máximo, até que hora nós teremos os resultados totais? Essa é uma pergunta complexa de ser respondida, mas como muito bem disse a desembargadora, 20 horas é a expectativa de um resultado matematicamente eleito e talvez a totalização antes das 23 horas. Nossa equipe de reportagem registrou diversos santinhos eleitorais que contribuem para sujar ruas e avenidas de Belém. Veja na matéria. Apesar de ser crime eleitoral, a tradicional chuva de santinhos, a propaganda de boca de urna e a aglomeração padronizada de cabos eleitorais na véspera e no dia das eleições, em Belém, a cidade amanheceu tomada de material de propaganda eleitoral de candidatos, principalmente em frente aos locais de votação no último domingo. Na Escola Augusto Meira, no bairro de São Brás, na capital, a equipe de reportagem Criativa TV Web Belém registrou diversas quantidades de santinhos, espalhados no meio-fio e até em partes da via. Já em outro local, na Avenida Almirante Barroso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, nós encontramos 2 jovens recolhendo material de santinhos espalhados na calçada. Um pouco de conscientização em relação aos prejuízos que isso pode causar, né? Chuva, tapa bueiro, alaga a rua. Em vez de prometer, né, melhora na saúde, melhora na educação, etc. Mas só o uso desse santinho, etc. na divulgação já é um problema de saúde pública futuro, né? Que pode causar. Conforme decisão tomada pelo juiz auxiliar da Comissão de Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Pará, Marcos Alan de Melo Gomes, este ano haverá multa de R$ 2.000 para cada local
em via pública em que for constatada a prática desses ilícitos. Os responsáveis também ficam obrigados a limpar os locais que tiverem sido sujos com material de propaganda eleitoral. Na ocasião, o magistrado acatou a argumentação do Ministério Público Eleitoral e considera que partidos políticos e candidatos possuem meios de evitar as punições por meio da orientação de seus correligionários e partidários e do recolhimento do material de campanha para evitar que esse tipo de conduta se repita nestas eleições. Isso que era para ser feito, né? Pega o dinheiro e põe na saúde, na segurança e não aqui na rua. Esse dinheiro é nosso, né? Esse dinheiro é nosso, porra. Aí fica nessa baderna deles aí, sujando a rua aí, olha. Riscado as pessoas cair, né? Porque fica lisa a calçada. Cuidado com esses papéis que pisa e escorrega. Conexão Pará nesta segunda-feira fica por aqui. Lembrando, você pode nos acompanhar pelo Facebook, YouTube e também nós estamos no Instagram, Criativa TV Web Belém. Obrigado pela companhia e até mais.